Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mulheres. E hoje nós estamos trazendo um tema muito interessante. Já ouviram falar sobre neurociência e sexualidade? Pois é um assunto que vem ganhando espaço nas rodas de debate. A compreensão dos fenômenos cerebrais que ocorrem no despertar do amor e no desejo sexual é muito importante para o conhecimento, para a realização profissional e para a sua realização pessoal também. Hoje, estamos convidando o nosso querido professor Fábio Torres, coordenador do pós-graduação de Neurociência Clínica, biólogo, mestre em patologia. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Geisa, pelo convite. É um prazer imenso, tá, poder participar, né, desse debate, dessa entrevista, tá? E a gente tem muito a oferecer de conhecimento, né? A neurociência é um campo que a cada dia cresce mais, né? É um campo que oferece muito conhecimento, muita informação, né? E, claro, a sexualidade não poderia ficar de fora, né? Então, já temos muitos estudos aí publicados, né, que mostram conhecimentos a respeito desse link, né, dessa ponto de interação entre a neurociência e a sexualidade. Muito interessante esse seu assunto, esse tema, porque realmente é pouco discutido, né, Fábio? Ô, Fábio, explica pra gente como o cérebro humano se aperfeiçoou na exibição do comportamento sexual. Bem, Geisa, na verdade, essa questão ela vem já de muitos e muitos anos atrás, né, há milênios atrás, na verdade, quando o cérebro humano ele passou a se tornar tão complexo de uma certa forma que ele precisou ter um aumento considerável no seu tamanho, né, e nas suas potencialidades, né? Então, na verdade, a gente considera que o nosso córtex, o nosso cérebro, de maneira geral, ele passou por 3 etapas críticas de evolução. Então, a gente imagina que os animais mais primitivos, né, eles tinham apenas um comportamento puramente instintivo, né, apenas de sobrevivência, digamos assim, onde esse animal se preocupava em manter-se vivo e, de alguma maneira, perpetuar o seu DNA no meio ambiente onde ele reside. Posteriormente, esse animal começou a passar por novas especializações, novas modificações cerebrais, no sentido agora de apresentar uma capacidade afetiva, uma capacidade de relacionamento, digamos assim, e, finalmente, a gente tem uma terceira etapa do processo de evolução, onde a gente observa a capacidade de raciocínio, julgamento, discernimento, né? Então, na verdade, a gente imagina que nós passamos por essas 3 etapas críticas, né, que a gente chama, diante da nossa definição, de arquicórtex, que é o cérebro mais primitivo, né, o que garante a sobrevivência, o que garante a capacidade de preservação no ambiente, o paleocórtex, né, que a gente chama de sistema límbico, e é justamente nessa etapa que a gente observa o aflorar das relações, né, a questão da afetividade, a questão vamos dizer assim, da junção, da união com outros membros do que ele faz parte, e o neocórtex, né, que é a parte mais evolutiva, a parte mais, na verdade, recente que o nosso sistema nervoso adquiriu ao longo do tempo. Então, a gente considera que a partir do momento que esse cérebro adquiriu uma capacidade afetiva, isso, de alguma forma, então, seria um marco inicial dessa capacidade de relacionamento. Então, ver o outro de outra maneira, né? Então, de alguma forma, ter essa capacidade de relacionamento e, principalmente, a questão do neocórtex, no sentido de nos dar também, em algum momento, um certo equilíbrio entre a questão da razão e da emoção, né? Então, a gente imagina que, a partir desse ponto, o cérebro começou realmente a tomar essa capacidade de conseguir realizar interações, né, com os demais, né, garantindo, então, essas capacidades de relacionamento que a gente tem hoje. Acho que tudo é muito lindo, né? Ô, Fábio, explica para a gente quais as principais regiões cerebrais que funcionam durante as relações amorosas. Fala um pouquinho dessas relações amorosas. Ok, Geisa. Bem, na verdade, se a gente fosse pontuar todas as regiões cerebrais, a gente ia praticamente aqui falar o tempo inteiro, né, praticamente sem parar, porque a gente imagina que realmente sejam várias regiões. Mas, no geral, a gente considera que existem áreas como, por exemplo, o nosso lobo frontal, né, o nosso córtex pré-frontal, na verdade, que é uma das áreas cerebrais que vai responder por vários tipos de comportamento, né, inclusive
aprendizado, tomada de decisão, raciocínio, estratégias, enfim. E esse córtex pré-frontal, ele é como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de chefe, né, que do jeito que um chefe coordena, comanda uma empresa, o córtex pré-frontal também ele vai ter uma função de coordenar a função dos demais lobos cerebrais. Então, além do córtex pré-frontal, a gente pode citar, né, outras áreas, como, por exemplo, o sistema límbico, né, que é justamente a etapa intermediária de evolução desse nosso córtex cerebral, que é a parte emocional. E a gente pode citar também, Jesus, inclusive, outras áreas que estão, de alguma forma, direto e indiretamente interligadas com essa questão das relações afetivas, como é o caso, por exemplo, do hipotálamo, como é o caso da hipófise, né, como é o caso das regiões que pegam ali a estrutura mais aprofundada do cérebro, no que diz respeito à questão dos núcleos da base do cérebro, ou seja, na verdade, nós temos um conjunto muito grande de estruturas que participam de uma forma direta e indireta das questões de relações e também de afetividade. Claro, a gente pontua o córtex pré-frontal como sendo aquele que garante toda a capacidade de planejamento, né, e execução dessas atividades. Então, a gente imagina que exista todo um processo de etapas, né, desde o flerte, a questão da paixão avassaladora, a questão da atração física propriamente dita, né, a atração sexual como um todo, e, na verdade, todas essas áreas estão, de alguma maneira, interligadas, né, para nos dar essa capacidade de ter um comportamento realmente bastante variado, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente observa que realmente a quantidade de, vamos dizer assim, de fenótipos que a gente tem, né, a quantidade vamos dizer, de tipos que a gente pode possuir, né, a gente sabe que realmente é bastante variado por conta de alterações nessas estruturas corticais no pré-frontal e áreas também como a região hipotalâmica, por exemplo, que é uma área que, apesar de pequena, ela coordena vários tipos de funções fisiológicas cerebrais, né, como o prazer, como a questão do comportamento emocional, a temperatura do corpo, e já existem estudos que mostram, por exemplo, né, que supostas alterações anatômicas nessa região do hipotálamo podem, de alguma forma, né, claro, isso é apenas uma conjectura, mas podem, de alguma forma, ditar ou, pelo menos, definir qual seria a opção sexual daquele indivíduo, né, se ele vai ter uma atração pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto, enfim. Então, existem estudos que já comprovam esse tipo de pensamento, né? Mas a gente pode, de alguma forma, então, dizer que realmente a estrutura cortical pré-frontal é a que vai realmente se garantir nesse processo aí de controle, né, da expressão comportamental sexual. Fábio, diz pra gente quais os neurotransmissores participam do comportamento sexual. Na verdade, Geisa, nós temos uma série de neurotransmissores que vão participar deles, né? Mas se a gente pudesse, de alguma forma, pontuar os mais importantes, nós teríamos aí como principal destaque a dopamina, né, que é um dos neurotransmissores que tem relação com o bem-estar, né, com o prazer, né, ela está categorizada como pertencente à classe das endorfinas cerebrais, né? E a dopamina, por acaso, ela vai ter uma participação muito importante, porque ela meio que se assemelha ao que acontece, por exemplo, no vício, né? Então, quando a gente pensa em indivíduo que tem vício em jogos, ou vício em determinadas atividades, ou até mesmo em sexo, por que não? Né? Então, a compulsão sexual poderia estar ligada com isso, certo? Com sim, a dopamina? Sim, está ligado, porque, na verdade, a dopamina ela vai circundar por áreas que envolvem a parte comportamental do sistema nervoso, né, a parte límbica, e também, Gés, ela acaba também fazendo um circuito na área justamente pré-frontal cerebral. Então, por acaso, existe uma das vias que a dopamina circula, a gente chama de via mesolímbica e mesocortical, são duas vias, na verdade. E, por acaso, uma dessas vias, que é a mesocortical, ela está muito atrelada ao sistema de recompensa cerebral. Então, é por isso que ela tem muito a ver com a questão do comportamento sexual, né, por conta de que ela dá ao indivíduo uma sensação muito bem, uma sensação de prazer muito extrema, né, de bem-estar. Então, quando a gente, por exemplo, faz alguma atividade, quando a gente faz algum tipo de comportamento, onde a gente, de alguma forma, é recompensado por aquilo, a gente ativa essas vias cerebrais que não nos dão essa sensação de prazer, de bem-estar.
Claro que não tem só a dopamina, né? A gente imagina que também, além da dopamina, nós temos a serotonina, que também tem relação com a parte do prazer. Nós temos a ocitocina, né? Que mais recentemente foi um hormônio que é bastante comentado, né? A respeito da questão do o hormônio do amor, que o pessoal chama, né? Que na verdade é um hormônio que vai estar muito. Esse hormônio vai estar muito vinculado, né, com a questão comportamental sexual. Temos também um outro hormônio que recentemente foi descoberto, que foi a feniletilamina, né, que também tem uma participação na questão dessa questão da afetividade, do prazer como um todo, fora os hormônios sexuais, como testosterona, estrógeno, né? Então, na verdade, é um turbilhão de química que a gente tem no cérebro, né, que vai circundar, né, por várias áreas que vão estar diretamente atreladas à questão do prazer sexual. Muito interessante, Fábio. Fábio, como a neurociência atual ajuda na compreensão dos diversos fenótipos sexuais? Olha, hoje em dia a neurociência ela está em ascensão constante, né? É um campo do conhecimento que ela está de alguma forma oferecendo muita produção científica, né? Ela oferece muitas possibilidades da gente conseguir realizar estudos, realizar pesquisas em diversas áreas, né? E hoje em dia, Geisa, nós temos vários tipos de testes e vários tipos de ferramentas e tecnologias que a neurociência dispõe para poder mapear cérebros, né? Então, se a gente pudesse ter uma ideia, né, nós temos, por exemplo, a neuroimagem, né? A neuroimagem, ela hoje em dia está muito avançada no sentido de conseguir mapear, né, determinados comportamentos, né, mapear determinadas, vamos dizer assim, redes neurais que nós temos no nosso sistema nervoso, os principais neurotransmissores que vão circular por essas redes neurais, fora também, claro, todo um estudo que se tem na parte bioquímica, né? Então, hoje em dia, nós temos a possibilidade de mapear cérebros com o uso de marcadores moleculares, com o uso de radiofármacos, enfim. Então, a gente consegue, por exemplo, até também hoje fazer um mapeamento através de tecnologias que permitem a avaliação do fluxo do sangue do cérebro, né? Então, nós temos, por exemplo, a tomografia por emissão de pósitrons, nós temos, por exemplo, a tomografia computadorizada, nós temos, enfim, uma série de tecnologias que permite que nós conheçamos o nosso sistema nervoso e entender o que acontece em cada tipo de comportamento, né? E aí a gente observa que isso tem sido muito usado para a gente poder compreender melhor como todo esse espectro de sexualidade pode ser visível, né? Fora, claro, a gente imagina que além do que a neurociência oferece de ferramenta, a gente também imagina toda uma questão genética por trás disso tudo, né? Parece clichê de falar, mas quer queira, quer não, a genética é um fator muito determinante em toda essa questão da sexualidade, né? Como é que ela pode se expressar, como é que ela pode se exibir de maneira geral, e a gente sabe que isso tem que ser levado em conta para a gente poder conversar a respeito desse tema sem rotular ou sem passar um conceito errado, né, como se muitas vezes acontece em alguns debates, né? Então, às vezes a gente acaba meio que falando alguma coisa que não poderia ser dita, né, e acaba de alguma forma causando um problema, uma polêmica. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para a gente poder tratar o assunto com respeito e com muita cautela, na verdade, né? É um assunto muito sério, né? Que gera muitos conflitos, distorções, Exato. Exato. mas aí tem a neurociência para explicar. Ô, Fábio, eu vou te fazer uma pergunta surpresa agora. Diz para a gente, que agora eu fiquei muito curiosa. O que é sexo para a neurociência? O que seria o sexo? Olha, o sexo para a neurociência é algo fundamental porque o cérebro humano precisa desse contato, né? Você imagina, Gesa, a quantidade de músculos que a gente mexe, a quantidade de sinapses que a gente põe para funcionar no nosso cérebro, a quantidade de neurotransmissores que a gente libera. Então, a gente imagina que é simplesmente mergulhar de cabeça no mar, no oceano de sensações, né? Porque a gente, inclusive, Jesus, uma coisa e essa pergunta foi bem interessante, por quê? Porque algo que a gente praticamente esquece muito de falar a respeito, quando a gente trabalha com a questão da sexualidade, sobretudo voltado para essa parte mais fisiológica, vamos dizer assim, neural, é a função que os sentidos têm, Gesa, na capacidade que a gente tem de interagir com o outro. Então,
o olfato, o nosso olfato, Geis, é uma ferramenta impressionante para a gente poder se relacionar com o outro, né? Então, muito mais do que a visão até, né? A gente sabe que, por exemplo, o sexo masculino, de maneira geral, ele é muito visual. Ele se atrai muito por uma imagem, algo que chama aquela atenção. A mulher já é mais auditiva. Então, muitas vezes, aquela beleza exterior... Presta atenção, é verdade. A Exatamente. Então, lábia, né? a lábia, a fala, a maneira como a gente conversa é muito mais atrativo sexualmente do que simplesmente a beleza física. Claro que isso, de alguma forma, também é importante, que isso, de alguma forma, também é questão até de autoestima da própria pessoa. Mas a mulher é muito auditiva, é muito visual, e a gente imagina também a questão da pele, né? As áreas Toque, né? erógenas, os toques, exatamente. Então, a região de nuca, orelhas, região de axilas, parte interna da coxa. Então, na verdade, né, a gente tem o corpo como um todo, né, é uma região totalmente a ser explorada, né, muito mais do que a esfera genital, né, a gente às vezes fica muito preso à questão de pênis, de vagina, de glande, clitóris, e não, tem muito mais do Ainda que é uma visão isso. muito limitada, né? Muito limitada. Exatamente, As a gente pessoas, acha que é quando as somente pessoas aquela descobrirem área. a neurociência e o Perfeito, sexo, vai perfeito. ser um espetáculo. Com certeza, com certeza. Fábio, fala um pouquinho do nosso curso. Certo, Geisa. Veja só, no dia 7 de novembro, tá? Vai ser um sábado, nós vamos estar oferecendo um curso de, digamos assim, aprofundamento dessas bases neurocientíficas em relação ao amor e ao sexo, né? Então, quem tiver interesse, né, de fazer o curso, a gente vai estar disponibilizando, né, o link de inscrição do curso, né, no nosso site, tá? E esse curso vai custar, gente, a gente colocou um preço simbólico, um preço acessível, né, um preço que realmente ele está bem legal aí para todo mundo poder participar. Vamos conferir certificado, né, de 5 horas aula, o curso vai ser de 8 da manhã a 1 da tarde, tá? E material didático incluso. Então, gente, nós vamos aprofundar muito mais do que a gente falou aqui nesse bate-papo rápido que a gente teve, né? Então, vamos ver muito mais informações, ver como funciona realmente essa maquinária cerebral durante as fases que a gente imagina que nós passamos quando a gente encontra uma pessoa e meio que começa a despertar uma certa curiosidade sobre essa pessoa. Então, a gente vai poder ver melhor quais áreas cerebrais vão se envolver, né? Como essas conexões acontecem e de que maneira essa química tão complexa como é a neurotransmissão cerebral, ela vai funcionar nos momentos que a gente está se relacionando, tá? Então, desde já, sintam-se convidados a participar do curso, tá? E aí a gente vai poder debater muito mais a respeito desse universo que é fantástico. Então, pessoal, não percam esse curso, que o conhecimento será fantástico. Vocês nunca mais irão ver ou pensar o sexo da mesma forma que antes. O que Fábio falou aqui é riquíssimo e novo, vale a pena, o preço está bastante acessível. E quem tiver interesse, se inscreva no link que está na nossa página e venha se encontrar conosco. Bem, gente, então só deixando bem claro para vocês, tá? Que quem quiser participar do curso, né, vai conseguir visualizar muito mais informação do que nós temos comentado até agora. E a vantagem é que você vai passar agora a conhecer melhor o seu parceiro ou sua parceira, né? Então, claro que a gente não vai, em momento algum, aprofundar a nível, digamos assim, médico, mas, de qualquer forma, quando a gente compreende melhor como o nosso cérebro funciona, principalmente na questão sexual, a gente consegue, então, de alguma maneira, reforçar redes neurais, né, que, de alguma forma, consigam aumentar esse vínculo afetivo com o outro, né? E, claro, a gente imagina que isso vai ser muito importante, né, para que a relação consiga fluir, né, de forma realmente bastante positiva, tá? Eu também queria estender o convite a todos os estudantes e profissionais da área, porque é um assunto que a gente não encontra aí fácil no mercado, e o Fábio está trazendo aqui com muito carinho e com muita propriedade. E, Fábio, eu quero te agradecer pela presença, estarei junto, aprendendo muito mais contigo, e aguardo vocês também.
Geisa, eu agradeço bastante, tá, pelo convite, pela oportunidade, tá? E espero, de alguma forma, oferecer um curso realmente bastante satisfatório, né? Um curso bastante rico em informações, tá? E também, gente, agradeço a todos vocês que nos assistem, tá, pela oportunidade, e eu espero vocês, então, para a gente poder fazer o nosso curso, ok? Um abraço. Pessoal, eu quero agradecer a todos os internautas, pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, que deem um like, que estejam acompanhando, porque a cada semana a gente vai estar apresentando um vídeo novo, um curso novo a cada mês. E é isso. Um abraço. Até a próxima.